Tô aqui no meio do meu devocional, um pouco chorosa, mas eu preciso gravar e compartilhar esse testemunho, porque é uma das coisas, assim, mais lindas e loucuras que Deus fez na minha vida. E eu tava escrevendo a minha carta para Jesus porque eu tenho esse caderninho e já tem mais de 2 anos que eu escrevo cartas para o Senhor. Então, tudo isso aqui são cartas escritas para Deus, e nelas eu coloco tudo que eu sinto, tudo que tá no meu coração, tudo que eu quero pro Senhor, todas as dúvidas, todas as angústias, e eu sinto que é por meio da palavra do Senhor, obviamente, mas quando eu escrevo, eu sinto que eu tô tendo mais intimidade com Deus. E em uma dessas cartas, no dia 29/9/2023, eu escrevi uma carta. Só que antes dessa carta, eu já tinha começado a escrever, mas eu não estava constante, né? E na primeira carta desse caderno eu escrevi toda a minha angústia. Eu tava numa situação muito complicada, financeira, emocionalmente falando, de relacionamento com a minha família, com as amizades, tava tudo muito desandando. E Deus estava me mostrando muitas coisas que eu precisava sair, que eu não entendia, muitas amizades que eu precisava me renunciar, que eu não entendia. E nesse meio tempo, Jesus me levou para o Rio de Janeiro para um dos eventos da minha faculdade. E quando eu voltei dessa viagem, eu tive a certeza, eu precisava me encontrar com o Senhor de forma verdadeira, e não só de tipo, leio a Bíblia um dia e depois eu faço milhões de coisas fora e digo que continuo servindo a Deus. No meu coração queimava, eu preciso saber do Senhor, ler sobre o Senhor, falar com o Senhor. E nisso eu comecei a escrever mais cartas, né? Então, a partir do dia 24/9/2023, eu comecei a escrever cartas e fui seguindo até agora, em abril de 2025. Logicamente que não foram todos os dias, mas assim, aqui tem cartas escritas de 2 anos. E nessa carta do dia 24/9/2023, eu tinha voltado dessa viagem do Rio de Janeiro e Deus tinha me revelado uma vontade que eu queria muito, que era de fazer um intercâmbio. E Ele tinha me revelado o lugar que eu ia fazer, mas eu não tinha certeza de nada. Nessa carta, quando eu já estava tendo intimidade com o Senhor, eu entreguei para Ele, né? Eu já tinha começado o processo do intercâmbio, tinha feito a parte do visto, mas já tinha começado a dar errado, e eu tinha a certeza que eu tinha que contar para um Senhor primeiro, pedir para Ele de como eu tinha que fazer, para depois Ele me dar um resultado ok, se ia, se não ia. E na carta eu pergunto para Deus se eu posso ir, se eu posso ir entregar esse sonho e seguir. E eu falo que eu não tenho nenhuma condição financeira, e realmente eu não tinha. E uma das partes das cartas eu escrevo assim: mas eu sei que se for da tua vontade, eu botei no caixa alta, que eu sou dela. O Senhor já organizou cada detalhe. E em toda a carta eu escrevo que eu quero isso, mas que se for da vontade dele vai acontecer. E que se não for, eu ia tentar entender, mas eu tinha a certeza no meu coração que era. Ele tinha me revelado que era. E eu peço para o Senhor para que Ele abençoe. E eu escrevo assim: se for da tua vontade, Deus, que o Senhor abençoe esse sonho. Me prepare e me ajude a viver esse sonho. Entrego totalmente tudo nas tuas mãos e espero por respostas pouco rápidas por conta dos prazos. Eu ainda sou exigente, mas que possam me encorajar a viver isso. E a partir dessa carta, eu tive a certeza que eu ia. Mas, ó, gente, foi dando muito errado depois, mas o Senhor, ele foi cuidando de cada detalhe. A partir do momento que eu decidi que ele estava na frente desse plano, que eu escrevi, que eu decretei que era o Senhor que estava no comando, e que eu pedi ajuda mesmo sabendo que eu não tinha nenhuma condição financeira de seguir com isso, a partir daí Deus fez fazendo acontecer. Não do meu jeito, não do meu tempo, não da forma que eu queria, mas da forma que tinha que ser e da forma que ele estava cuidando de tudo. E ao longo das cartas, ele fala sobre todo o processo que acontece, das coisas que deram errado, das coisas que não deram errado. Foram muitas provas. Deus me provou de muitas maneiras. E foi quando eu me fiquei mais próxima do Senhor de toda a minha vida. Eu nunca tinha ficado tão próxima do Senhor em toda a minha vida. E era algo que realmente ia servir para o meu crescimento. E eu lembro que uma das palavras que ficaram marcadas, e foi quando Jesus falou comigo. Estava lendo todo o Novo Testamento, são todas as partes marcadas que eu lia. E ainda hoje leio, estou tentando continuar a ler. Mas no capítulo 10 de Marcos, no versículo 27, ele diz: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E esse versículo era um versículo que sempre ficava na minha mente todas as vezes que alguma coisa dava errado, que alguma coisa não seguia, que alguma coisa não funcionava. E tinha muitas cartas que eu me entregava para o Senhor e falava: Senhor,
eu não aguento mais, eu tô muito cansada. Como que eu vou... Aí tem aqui na carta de que dia? 25/11/2023. Eu escrevo em caixa alta novamente, porque eu tenho certeza que Jesus olha pra mim, essa menina. Enfim, como que eu vou pra Portugal sem ter nada? Me diz, em caixa alta, com vários pontos de interrogação. E no final da carta eu digo assim, não dou conta, preciso de você. Coordena a minha vida e me abraça, porque eu tô cansada. E durante esse processo, Deus não me abandonou. Ele não fez as coisas da forma que eu queria, mas ele me entregou tudo aquilo que eu precisava para viver esse sonho. E concluindo, ele fez tudo acontecer. O processo começou em 24 de novembro de 2023, do 9, não é novembro. 24/9/2023, o processo iniciou. E eu só consegui ir para Portugal dia 17 de fevereiro de 2024. Então, foram agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Depois de quase 7 meses de processo de confiança no Senhor e do processo que Ele fez comigo para que eu tivesse a certeza de que ele estava no controle para que realmente acontecesse aquilo que ele tinha me comprovado que ia acontecer por meio da palavra, por meio daquilo que ele tinha me comunicado. E durante esses 6 meses, eu me afastei de tudo aquilo que não era da presença do Senhor. Eu renunciei a amizades, eu renunciei festa, eu renunciei bebida, eu renunciei vestimento, eu renunciei tantas coisas. Eu fiquei muito sozinho. Deus me afastou das pessoas que eu mais amava e me colocou perto de pessoas que eu jamais imaginaria que eu estaria perto para viver esse propósito. E eu não tinha nem um centavo, eu não tinha como fazer, não tinha dinheiro para nada, não tinha como comprar as passagens, não tinha nada. Eu só tinha a fé que Deus estava no controle, porque foi Ele que tinha dito que eu ia. E todas as vezes que eu falava, vou para Portugal, as pessoas diziam, como? Isso é impossível, não tem como tu ir porque é muito caro, você não tem condições, como que você vai se manter lá e tal. E sempre vinha essa palavra de novo. Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E eu firmei essa palavra no meu coração, com todas as minhas forças, com a certeza de que Deus faria aquilo que Ele tinha que fazer na minha vida. E Ele fez. Ele proveu amizades que eu precisava. Ele proveu todo o dinheiro que eu precisava. Todas as coisas que eu necessitava. Passagem, roupa, mala, tudo que eu precisava ir. E eu não tinha certeza de nada, mas eu tinha a confiança de que o Senhor estava comigo e que Ele não ia me desamparar. Eu não tinha condições de passar 6 meses nesse meu intercâmbio como era o previsto, mas eu fui. E confiei naquilo que Deus me entregou. No dia 17 de fevereiro eu cheguei em Portugal, junto com a minha amiga que Deus me apresentou e que graças a Deus a gente é próximo até hoje. E quando a gente chegou numa sexta-feira à noite, no sábado a gente procurou casa. Na verdade, no sábado a gente foi num bazar de uma igreja. E a gente foi lá com a confiança de que ia dar tudo certo. A gente ia pegar roupa de frio, porque lá tava fazendo frio. E depois que a gente foi lá, a gente foi visitar a casa que a gente tava conversando pra poder alugar. E a gente conseguiu alugar a casa no mesmo dia que a gente chegou. E no outro dia a gente foi pra igreja, porque quando a gente chegou lá, os pastores convidaram a gente pro culto de jovens que ia ter. E eu não era firme na igreja ainda, eu não era batizada, eu não era nada. Mas eu fui. A minha amiga já tem experiência com Cristo mais do que eu. E a gente foi pra esse culto. Chegando nesse culto, quando eu entrei dentro da igreja, era uma igreja comandada por brasileiros, eu senti toda a alegria, o conforto e o abraço do Espírito Santo dentro de mim, assim que eu adentrei dentro da igreja. E eu chorava o culto inteiro. Eu não conseguia falar, eu não conseguia orar. Eu simplesmente chorei o culto inteiro. E ali eu tive a certeza de que Deus me levou para aquele lugar para que eu pudesse realmente me firmar na palavra dele. E nunca mais fosse a criatura que ele me encontrou no deserto, no fundo do poço, sem ter força para fazer nada e querer desistir da vida como ele tinha me encontrado. E a partir desse dia eu decidi que eu ia estar perto do Senhor, que eu ia me batizar, que eu ia concretizar a minha fé e que a partir dali, ele era o Senhor Salvador da minha vida e nada mais poderia tirar aquilo que ele tinha colocado no meu coração. E durante o ano inteiro de 2024, todo o intercâmbio foi uma bênção, aconteceram muitas coisas, isso é assunto para outro vídeo, de como foi o meu intercâmbio. Mas de uma coisa eu tenho certeza, a partir daquele momento eu tive a certeza de que o Senhor ia me manter ali, não interessasse o que acontecesse, ele estava cumprindo um propósito na minha vida. Dia 7 de abril de 2024, eu me batizei nas águas e eu declarei ao público que eu era do Senhor, que ele era meu e que ele era o meu Cristo Salvador. E antes do meu batismo, eu estava lendo Atos, no capítulo 19, versículo 5,
que dizia o seguinte: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Uma semana antes do meu batismo aconteceram tantas provações, tantas coisas que eu pensei que não ia dar certo, mas eu sei que era o inimigo que não queria que eu me entregasse ao Senhor, porque ele achava que eu era dele. Mas eu não era, graças a Deus. E eu me batizei 7 de abril de 2024. E a partir daí, Deus, ele me mostrou muitas outras coisas. Planos que eu tinha no meu coração, sonhos que eu achava que não ia conseguir, concretizou todos. Me levou para lugares que eu sempre sonhei em ir, que eu nunca pensei que eu ia conseguir ir. Me moldou a minha personalidade, a minha alma, o meu coração, a minha mente, a maneira de eu falar, a maneira de eu me portar, a maneira de eu me vestir. Eu me tornei uma nova criatura pela graça e honra do Senhor Jesus. E hoje eu posso dizer com todas as letras que eu jamais sou a mesma criatura que Deus me encontrou no passado. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, firmada com a identidade em Cristo, pela glória e honra do nome dele. E a partir de então, Deus, ele me moldou, ele me mostrou tudo aquilo que eu era falha, que eu precisava melhorar, tudo aquilo que eu achava que não tinha capacidade de fazer, ele me mostrou que eu tinha capacidade de fazer e me deu capacidade para fazer todas as coisas que precisava ser feita. Deus me mostrou que o meu chamado eu precisava cantar e eu nunca tinha cantado na minha vida. E eu comecei a ministrar no louvor da igreja. Deus me mostrou habilidades que eu não tinha antes, mas que ele me deu para poder seguir o propósito. O fato de comunicar sobre o Senhor aqui nas redes sociais era uma coisa que me tinha muito medo, mas antes de ir para Portugal, foi uma das coisas que o Senhor me pediu para eu falar sobre ele nas redes sociais. Eu falava: Senhor, como é que eu vou dizer sobre ti se eu não sei falar sobre o Senhor? E tem alguma palavra na Bíblia que fala que não é o Senhor que fala pela gente, é o Espírito Santo que fala através de nós aquilo que o Senhor quer dizer para os seus filhos. E a partir de então, eu conheci o amor de Cristo. Eu conheci a verdadeira alegria de estar servindo a Jesus e também todo o sofrimento, que a gente sabe que nem tudo são flores. Mas eu tenho a certeza que hoje foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Foi ter confiado no Senhor, foi ter entregado a minha vida a Ele, colocado meus planos sobre Ele, escrito para Ele tudo aquilo que tinha no meu coração e acreditado que Ele, como meu Pai, poderia concretizar tudo aquilo que eu queria e que estava nos planos dele para a minha vida. Muitas das coisas que eu sonhava também ele não realizou, obviamente, mas durante todo esse ano, a partir do dia 24/9 de 2023, que eu confiei no Senhor sobre aquilo que Ele tinha me falado, e a partir do dia 7 de abril de 2024, que eu entreguei a minha vida ao Senhor e me batizei nas águas, eu me virei uma nova criatura. E a partir de então, o Senhor tem feito coisas incríveis, milagrosamente incríveis na minha vida, que não tem como eu descrever sem dizer que foi o Senhor que fez e realizou sobre a minha vida cada coisa. Então, eu tenho a certeza do fundo da minha alma que, independente de todas as coisas, de tudo aquilo que eu fiz ou não fiz, o Senhor, Ele me ama. Com toda a certeza que eu tenho e que Ele tem no meu coração. Ele, Jesus, me ama. Porque Ele me tirou do fundo do poço e me trouxe para um lugar que eu consigo reconhecer, consigo ver a misericórdia dele na minha vida em todas as situações. E esse milagre de ter conseguido viver um intercâmbio de 1 ano em outro país onde eu não conhecia nada, eu não conhecia ninguém, eu não tinha certeza de nada, sem condições financeiras, com tudo dizendo que não ia dar certo, mas Jesus, ele fez na minha vida e ele mostrou que dá certo sim, quando a gente confia e entrega na mão dele, mas por um propósito maior, que era para que eu conhecesse a ele, para que eu começasse a minha caminhada com Jesus e a partir de então ele pudesse mudar a minha vida, a minha história, a vida da minha família, a minha casa, dos meus sonhos, dos meus planos e me moldar para que eu realmente seja uma filha de Jesus com identidade em Cristo Jesus e não uma filha que está perdida no mundo sem saber o que quer. E a partir de então, Deus, ele comanda a minha vida. Claro que eu não sou correta. Eu falhei muito durante esse ano. Cometi alguns erros que eu já tinha pedido para ele me libertar, coisas que não era para fazer eu fiz, como qualquer outra pessoa, mas hoje eu tenho a certeza de que eu não sou a mesma pessoa, de que ele tem um comando da minha vida e que tudo aquilo que eu até penso em fazer errado, ele vem e diz: opa, eu já te transformei, você não é mais essa pessoa, eu não quero que você seja essa pessoa que está perdida, porque você tem a mim e você é minha filha. Então, que esse vídeo possa servir de conforto ou despertar na sua vida, que o Espírito Santo possa te tocar e que você se permita se entregar de corpo e alma
para Jesus Cristo, para que Ele possa transformar a sua vida por meio dos propósitos e sonhos que Ele tem no seu coração. E a gente está vivendo numa época que a gente precisa se posicionar, a gente precisa firmar Jesus na nossa vida, porque os fins dos tempos estão chegando e Jesus Ele vai voltar e Ele só vai levar aqueles que Ele conhece. Eu estou fazendo o máximo que eu posso para isso, mas imagina aqueles que nem estão tentando. Então, que Deus ele possa ser o centro da sua vida, que ele possa ser aquilo que guia a sua alma, aquilo que te dê ânimo para viver, o teu respirar, e que todos os momentos você consiga ser grato pela misericórdia do Senhor sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Eu já estou de volta no Brasil, mas hoje eu posso confirmar e concretizar tudo aquilo que ele tem na minha vida, tudo aquilo que ele fez por mim. O que mais chama no meu coração é que eu preciso compartilhar isso com pessoas que também acreditam que o Senhor é o Senhor Salvador da vida da gente. Que Ele possa hoje ser o guia da sua caminhada. Que você possa ter certeza de que Jesus, Ele te ama e Ele não vai deixar que você se perca desde que você acredite e aceite Ele como seu único Salvador. E depois eu conto todos os outros milagres que Ele fez durante esse ano e que Ele continua fazendo todos os dias na minha vida, na vida da minha família, dos meus amigos, e como Ele tem me ensinado a ser melhor filha em Cristo Jesus, para que eu consiga seguir a caminhada que Ele tem para minha vida, que Ele tem escrito no livro da vida. E é isso. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.